Hoje eu quero citar dois textos da Bíblia. Livro de João, capítulo 8, verso 3. E depois vamos para a carta de João, no capítulo 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, verso 3. E depois nós vamos lá na epístola. Mas antes nós vamos ler esse texto aí. Nós já falamos um pouco aqui sobre isso uma vez, mas eu vou ratificar. Vou fazer igual o Deuteronômio. Vou botar a segunda lei e vou acrescentar mais um pouquinho aí para a gente entender melhor. Eu queria hoje trazer essa memória. Hoje eu acho que eu entendo porque as consagrações têm bem mais mulheres, bem mais mulheres se convertem a Cristo, são mais sensíveis, mas parece que são mais gratas também, né? Também mexe. A mulher já pensa com o lado do cérebro emocional, né? Já sente mais. E eu achei muito interessante assim, como Deus, ele, quando Jesus chegou, como ele abençoou a vida das mulheres. E eu quero mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre isso aí. Livro de João, capítulo 8, versículo 3 e 8. Diz assim a palavra de Deus: E os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e ter alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e ele lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Amém, igreja? Agora nós vamos ver um outro texto na primeira carta de João, no capítulo 2. Eu quero fazer uma junção aí. A primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 1 e 2. Primeiro, a epístola de João, lá no final da Bíblia, né? Lá Judas, Pedro, Tiago, lá na epístola de João, capítulo 2. Quero fazer essa junção aí. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossos pecados, pelas nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo mundo. Amém, igreja? Senhor Deus, obrigado por esta noite, por esta oportunidade. Nos abençoa com a tua presença e me usa como canal de bênção para o teu povo, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Poder sentar, meus irmãos. Vamos ocupar as mãos, vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte para o Rei da Glória. Pode sentar, pode sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Nós estamos todos os dias lendo e orando, né? Todos os dias não, segunda a sábado, 6 às 7, 6 às 8, a gente está orando a Deus. Tem um grupo lá, Torre de Oração. Quem quiser colocar seu nome lá pode fazer parte. E também de 11 a 1 hora da manhã, né? De 11 à meia-noite a gente lê a Bíblia, lê capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando. E de meia-noite a 1 hora da manhã a gente entra em oração e tem sido uma bênção de Deus. E me deparei com Deuteronômio esses dias, relendo, né, Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei. E li algumas coisas que eu quero trazer para os irmãos. Vou entrar no texto, mas antes eu quero ressaltar mais esse texto aqui. Olha como diz a palavra, olha: Filhinho, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo.
Então Jesus aqui é como nosso advogado e ele é a propiciação pelo nosso pecado. Propiciação é a oferenda, né? Aquilo que se oferece é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus foi oferecido pelos nossos pecados. E aí ele usa dentro do mesmo texto o advogado. Um advogado, ele precisa de 10 períodos no direito. 5 anos, ele estudando 10 períodos no direito. Quando ele faz os 10 períodos, ele faz uma prova para a OAB, né, a Ordem de Advogados do Brasil. Caso ele passe, ele ali está competente a advogar, né, exercer o cargo. Um advogado, se ele quiser ser juiz, ele vai primeiro ter que exercer pelo menos 3 anos, advogar como 3 anos. Ninguém pode fazer uma prova para juiz. Não, você tem que ser advogado, você tem que exercer 3 anos a função de advogado, para depois você fazer uma prova para juiz. Não é à toa que Jesus esteve 3 anos advogando. Jesus, ele começa seu ministério com 30 anos de idade e morre com 33. Não é uma coincidência, né, meus irmãos? Porque Jesus veio como advogado, mas quando ele voltar, ele voltará como juiz dos juízes, para julgar todas as nações. Isso está dentro da lei. E a Bíblia Sagrada, né, as leis que regem a terra, é tirada da Bíblia. Não matar, não roubar, não furtar, tudo isso é tirado da Bíblia. E eu lembro de uma palavra bacana do ministro Joaquim Barbosa, que foi advogado, que era faxineiro. A história dele é bem interessante. Ele era faxineiro, mas ele cantava em inglês. E aí passou uma pessoa, viu cantando inglês, e disse: cara, tu canta em inglês? Fala inglês e tal. Ele é mesmo, cara, o que tu pensa? Não, pensa em ser advogado, estudar. Parece que recebeu uma ajuda, parece aí foi advogado. Aí conseguiu, né? Foi a juiz, foi a ministro do Supremo Tribunal Federal, de muita luta. E ele, uma vez, ele disse assim: tentaram tirar a cruz, né, lá do STF, tentaram tirar de lá. E aí o Joaquim Barbosa falou assim: não, nós não podemos tirar a cruz, porque a cruz nos lembra a maior injustiça que foi feita nesse mundo, condenar um homem inocente. Então nós não podemos tirar essa cruz daqui. Achei bem bacana, né? Dando a justiça. E foi bem legal. Mas, voltando ao texto, então o advogado, ele para ser juiz, ele exerce 3 anos, né? E aí Jesus, ele fica 3 anos, 3 anos e meio preparando a terra, tudo a ver, né, com as Santas Escrituras. E aí Jesus voltará como juiz dos juízes. E ele é essa oferenda, é o que é oferecido pelos nossos pecados, a propiciação pelos nossos pecados. Então, eu lendo o livro de Deuteronômio, eu achei muito interessante essa passagem de João capítulo 8. Deve botar lá, Léo? João capítulo 8, daquela cena que tem tudo a ver com o julgamento. E eu achei muito interessante quando Jesus disse em João 5,39, ele disse: examinai as Escrituras para cuidar ter nela vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então Jesus sempre mandando olhar as Escrituras, toda a Bíblia fala de Cristo, e eu fiquei ali, quando eu li Deuteronômio de novo, a segunda lei, né, que é chamada segunda lei, eu deparei com, eu vou separar umas 2, 3 leis aqui, só para vocês entenderem. Antes daqui, Léo, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Bota em Deuteronômio capítulo 22. Olha só, olha como eram as leis. Por isso que eu falei da honra, que eu acho que as mulheres hoje, né, o que alcançaram. Eu vou citar só mais 3 aqui, só para vocês entenderem o peso que era ser uma mulher. O peso que é ser uma mulher antes da vinda de Cristo. São várias leis, mas vou usar só 3, só para você sentir o clima que era ser uma mulher na época de Cristo. Deuteronômio 22, versículo 3 em diante, diz assim, ó: o mesmo farás com Deuteronômio 22, 3, uma capa, de qualquer jeito. Não, passa, vai passando. Deixa eu separar aqui só. Versículo 8, bota no 8, Léo. Não, no 8,
Deixa eu ver o texto que eu separei. E depois é o 17. Depois a gente vai abrir o 17:7, mas deixa aí primeiro. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deuteronômio 22, é o 13, versículo 13. Não, é aí mesmo, deixa aí mesmo. Versículo 13, isso. 13, 14, isso. Aqui, ó, presta atenção. Se o homem casar-se e depois de ter tido relações sexuais com a sua esposa, rejeitá-la e difamá-la, falando palavras mentirosas contra ela, como: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, não encontrei os sinais da sua virgindade. O texto é enorme, eu vou resumir para vocês aqui. Era o seguinte: o homem, quando ia se casar com uma mulher, uma judia, ela tinha que sangrar no primeiro dia da relação. E hoje, a gente estudando um pouco mais, a gente entende que nem toda virgem de primeira relação sexual sangra. Mas, se não houvesse o sangue, o marido pegava a toalha, mostrava que não era, né, e o pai tentava desesperadamente provar que era. Essa menina, se ela não provasse que ela era virgem, era ela levada na frente da tenda dos pais e era apedrejada até a morte. O pai, se ele conseguisse provar que ela era virgem, o marido era provado em 100 ciclos de prata. Um ciclo de prata custa R$140. Então dá R$14.000, eu resumo. R$14.000 que o homem era multado. Mas olha o constrangimento, né, da menina. Nós sabemos, pelo ímã, né, o rompimento do ímã, nem todas sangram. Então você imagina nessa situação se a menina fosse virgem e não sangrasse. Era apedrejada até a morte. A vergonha, o pai, a família. Olha que situação complicada. Olha o capítulo 17. Capítulo 17, não, capítulo 17. Não. Capítulo 17, verso 7. Que eu vou entrar lá na Maria Madalena. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução, e depois as mãos de todo o povo, deste modo eliminará o mal do meio de ti. Então era assim, quando se pegava algum pecado, vou falar do adultério, né, que nós vamos falar daquela mulher lá que nós lemos em capítulo 8 de João. Quando a mulher era pega em ato de adultério, quem tinha que tacar a primeira pedra era o acusador. É a pessoa que está afirmando que ela foi pega em ato de adultério. E não todo mundo viu. Alguém viu. E ele tinha que ter pelo menos 2 testemunhas. Então a mulher, e geralmente acreditava-se no que o homem falava. Era contra a, mulher, a palavra da mulher. Né? Lembra do repúdio? Só para você ter uma ideia do repúdio. Os fariseus e os saduceus, os fariseus eram doutores da lei, tá, irmão? Conhecedores da palavra. Os escribas, eles eram responsáveis por escrever, por interpretar, né? E ler, interpretar, escrever. Esses eram os escribas. Então eles eram responsáveis por isso, e os fariseus, os doutores. Então a palavra desses homens era quase que lei. Você imagina se ele se junta com 2, 3 pessoas para ir contra uma menina. A menina não tinha direito de resposta, não tinha direito de se defender. Então o que acontecia no repúdio para essas mulheres? Quando os fariseus chegaram diante de Jesus e falaram assim: é lícito, é justo, né? Pode um homem repudiar sua mulher por qualquer negócio? Jesus: não, somente por causa de adultério. E ele falou assim: então por que Moisés deu carta de divórcio? E Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração. Porque o que eles faziam? O homem simplesmente, se ele tivesse testemunhas ou ele acusasse a mulher que ela não era uma boa esposa, ele poderia repudiar. Repudiar é diferente de se divorciar. Repudiar é só dormir em quarto separado. Não se separa no papel, mas estão separados de corpos. Isso é repúdio. É repudiar a pessoa. Ele não quer mais nada com ela. Ninguém pode ter nada com ela, porque se tiver alguma coisa com ela é adultério. Ela tem que ser apedrejada. Ele pode, porque é o repúdio. Ele repudiava, dizia que não servia, arrumava testemunha. Essa pessoa, coitada, ficava
à mercê. Então Moisés, vendo a cara de pau, a malandragem dos bacanas, o que ele disse? Não, já que vocês querem repudiar por qualquer motivo, né, porque engordou, porque queimou a comida, porque não é a mulher que você queria, ou você está de olho em outra, você dá carta de divórcio. Porque a carta de divórcio, você libera a mulher, ela está liberada, ela é divorciada, vai ser mal falada, vai ser mal, não tem problema, ela é divorciada, e aí o homem também vai ter que sustentar, porque não pode simplesmente liberar essa mulher e deixar a mulher na vida, não. Tem que cuidar dela. Então eles não queriam. Até hoje, divórcio é um valor que você tem que pagar para se divorciar. Até hoje. Não é fácil divorciar. Então tem que se pagar um valor. Então esses caras, eles tinham essa esperteza, essa malandragem, para repudiar a mulher e não dava carta de divórcio. Então Moisés, vendo a dureza do coração deles, a malandragem deles, deu carta de divórcio para que ela pelo menos fosse liberada. Não era o desejo dele, não era a vontade dele nem de Deus, mas vendo que não tinha jeito, repudiava essa mulher, dava carta de divórcio. Essa era a situação das mulheres. Uma outra situação das mulheres, vou ler aqui, mas em Números capítulo 5, era sobre a lei do ciúme. O homem, se ele desconfiasse que a mulher o traiu, ele ia ao sacerdote, ele preparava uma farinha com azeite, o sacerdote, fazia a mulher beber, e se essa mulher tivesse adulterado, a barriga dela ia inchar e as pernas se secarem. Ó, que corpo maneiro, Zé. Misericórdia. A mulher inchando e as pernas ficando fininhas e ainda ser apedrejada, que adulterou. Se ela não tivesse adulterado, nada, não pega nada para ele. Ela vai ser abençoada gerando filhos. Então, todas as mulheres que elas não geravam filhos, não era bem vista pela sociedade, porque era uma mulher que estava embaixo de maldição. Esse era o problema de Sara. As maiores mulheres de Deus na Bíblia, todo mundo estéril. Sara era estéril. Aí teve Isaac. Isaac casa com Rebeca, Rebeca estéril. Aí tem Jacó. Jacó casa com Ruth, estéril. E aí vai todo mundo ficando estéril. Ana, estéril. Vai todo mundo ficando estéril. Mãe de Sansão, estéril. As maiores mulheres de Deus na Bíblia, estéril. Então, era má vista, né? Não era vista de uma forma bacana pela sociedade. Então, ela era abençoada gerando filhos, que era o galardão da mulher. Então, essa era a situação das mulheres. As mulheres só vai piorando a situação. E período menstrual, tem que afastar a mulher 7 dias da arraial, tem que ficar longe. Vocês sabem, abre parênteses aqui rapidinho, quando eu fui estudar sobre a mulher do fluxo de sangue, eu achei interessante que a mulher tem 2 orifícios, né? A urina não sai por onde sai a menstruação, né? São dois orifícios, 2 buracos, né? Aqui tá gravando aqui, pessoal que não entende. 2 orifícios, um de urina e outro de menstruação. Então você imagina a situação da mulher, tudo pegava para ela, tudo era difícil para ela, tudo era complicado para ela. Então te ficava a mercê completamente do marido. Então você imagina essa situação, agora a gente vai lá para João 8, Léo. Você imagina essa situação, uma mulher que já tinha dificuldade, mesmo que estivesse certa, sair de uma situação, imagina a mulher pega em ato de adultério. Não tem saída, não tem escapatória. Então aqui, ó, em João 8, escribas e fariseus, então são conhecedores da palavra, são pessoas que interpretam, não tem como fugir da lei. E Jesus, como é judeu, ele tem que andar na lei, né? Ele tem que andar dentro da lei. Jesus, ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. Porque a lei, Moisés já dizia que viria um semelhante a ele, que traria o novo mandamento. Então a chegada de Jesus não foi para mudar a lei, foi para cumprir a lei. Mas o que diz a lei? A lei diz que quando o Salvador, o Cristo, chegasse, ele citaria o novo mandamento. E foi o que Cristo fez. Por isso que o fim da lei é Cristo. Não tem como mais andar dentro da lei. Por isso que nós não vivemos como regra de fé o Antigo Testamento. A igreja hoje, no Antigo Testamento, era judeus e gentios. Ou o camarada nascia lá em Judá, em Israel, naquelas bandas de lá, ou o resto do mundo é tudo gentil, então nem serve.
Então, só quem tem direito a andar dentro das leis, o povo de Israel, a não ser que fosse o estrangeiro, para andar dentro da lei, tem que se adequar à lei de Moisés, tem que se adequar a essas leis aí. São mais de 600 leis, tá? Eu peguei umas 3, 4, mas são mais de 600 leis. Para os judeus andar dentro das leis é praticamente impossível. Então, o que acontece? A dificuldade da mulher. Agora, você imagina essa mulher sendo pega em ato de adultério. E agora não tem escapatória. E aqui eu quero falar sobre o nosso advogado, né? Sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Deus. As áreas de um advogado. Um advogado, quando ele estuda o direito, ele se especializa em uma área, mas ele estuda sobre todas as áreas. Seja tributária, seja criminal, seja familiar, seja o que for. Ele vai estudando todas as áreas e depois ele vai se especializar em uma área. E eu acho muito interessante quando a gente olha para Cristo, que é o advogado perfeito de todas as áreas. E João está escrevendo em João capítulo 2, filhinhos, bom que não pequeis, mas se alguém pecar, se alguém errar, nós temos um advogado perante o Pai. Ele é a propiciação pelo nosso pecado, e não somente pelo nosso pecado, mas pelo mundo inteiro. Olha como Jesus, ele veio e morreu por todos. A graça que se manifestou na vida de todos. É por isso que você vai ver muita gente, o camarada não quer nada com Deus, o camarada bebe, o camarada não vem em uma igreja, mas o camarada ora, ele recebe milagre. O camarada, ele fala para você assim, olha, eu não vou à igreja, eu não faço nada disso aí, mas eu tenho uma fé tremenda. E tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Eu pedi a cura do meu marido, eu pedi a cura do meu filho, eu pedi uma porta de emprego, eu pedi um milagre, tudo aconteceu igualzinho eu pedi. É graça. É um favor imerecido. A graça também é parte da salvação. Mas a graça significa o favor imerecido. A pessoa recebe sem merecer. Agora, salvação é para quem crê em Deus e obedece a palavra. Agora, receber bênção, mesmo desobedecendo, mas tem fé. Ela não obedece, mas tem fé. Ele é a propiciação, ele é a oferenda pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo mundo inteiro. Então Deus está na defesa da humanidade, morrendo por todos nós, não só pelos cristãos, não só por nós que estamos aqui adorando, mas por todos os pecadores. Olha o livramento, olha o milagre, olha as curas que nós vemos na vida das pessoas. Pessoas que às vezes, meu Deus do céu, o homem é sanguinário, o homem tomou tiro, o homem fez isso, tomou 5 tiros e não morreu. O crente foi lavar uma casa, bateu a cabeça, morreu. Porque para você e para mim, que tem que morrer é a gente que não presta, e tem que viver o que presta. E na mente de Deus, não. A Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos seus, e não se alegra na morte do ímpio. É interessante, né? Se viesse 2 caminhões assim, ó, um de bandido e um só de cristão, a preferência de Deus é morrer o cristão. Porque o crente, Deus levanta outro pastor, Deus levanta outro missionário, Deus levanta outro pregador, mas aquelas almas ali se perdem. Se elas morrerem, acabou ali. Não tem mais como salvar. E Deus perde aquelas vidas. Deus não perde não no sentido de derrota, mas pelo livre-arbítrio que Ele dá a todos nós, aquelas vidas não tem mais como ser resgatadas. Você imagina essa mulher, então, no ato de adultério, e os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, aí vai para a lei. Não tem como sair disso aqui. Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que diz a esse respeito? E aí, então a cena é essa. Olha por que eles levaram. Eu sei que a maioria sabe, mas para quem não sabe, eles levaram porque assim, ó, versículo 6. Eles falavam assim para prová-lo e ter alguma coisa de que o acusar. Então é o seguinte, não é condenar a mulher, não é interessante para eles a mulher. Eles queriam condenar Jesus, porque eles estavam no poder, eram pessoas mercenárias, e Jesus não dá dinheiro. Não dá para ganhar dinheiro com Jesus. Jesus vem abençoando o pobre. Os judeus, o que eles
eles mais esperavam dentro da profecia é que o Messias traria um novo reino. E aí, meu Deus, um novo reino maior do que Davi, maior do que de Salomão. Então vai ser mais sábio que Salomão, vai ser mais poderoso que Davi, então vai ser rico, vai ser poderoso, conhecido no mundo inteiro. É esse Messias que eles querem. Vem Jesus, filho do carpinteiro, mesmo curando cego, levantando morto, porque o reino de Deus, que Deus está se referindo, não é um reino externo, é um reino interno. Então o reino de Deus é o que Paulo falou em Romanos capítulo 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então o reino é algo que está dentro de nós. Jesus não veio trazer paz à terra, Deus veio trazer paz para você. Quem recebe Cristo, aí tem a paz, tem o equilíbrio, tem a certeza que tudo vai terminar bem. É justo, mesmo que faça injustiça com você, você sabe que Deus no controle, isso vai ser esclarecido, nada vai ficar oculto diante de Deus, diz a palavra. E a justiça e a alegria no Espírito Santo, que a alegria no Espírito Santo é aquela alegria que tanto te alegra como alegra Deus. Não é uma alegria que só alegra você, tem que alegrar Deus também na sua alegria. Então qual é a alegria no Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Quando Isabel foi ter com Maria, que Isabel estava grávida de João e Maria estava grávida de Cristo. Então quando Maria foi ter com Isabel, a Bíblia diz que quando Maria falou com Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Não falou em línguas, não marchou, mas ela ficou cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que ela ficou muito alegre em Deus. Então ser cheio do Espírito Santo é tudo que envolve Deus te alegra. Então o louvor te alegra, estar na igreja te alegra, a palavra te alegra, o jejum te alegra, a adoração te alegra. Quando você começa a perder esse prazer, está perdendo o prazer de vir à igreja, está perdendo o prazer de ler a Bíblia, está perdendo o prazer de orar, você está esvaziando. E a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então não ser cheio não é que se fala em língua, não é o que prega cai fogo, não é o que sai marchando, não, é simplesmente ter alegria, que tudo que envolve Deus te alegra. Já viu o novo convertido? O novo convertido? O novo convertido, ele conta a hora de ir para a igreja, ele conta a hora de ver os irmãos, vai para o monte, eu gosto de monte também, meu Deus do céu, escola bíblica dominical, louvor, ele chora com a criança, é cheio do Espírito Santo. E aí por que não acontece mais isso, pastor? Por que foi passando o tempo, pastor? A coisa parece que foi esfriando. O que aconteceu? Na realidade, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós somos como criança. E uma criança, querido, para comer é só chorar. Para receber um remédio é só chorar. O novo convertido só abre a boca, tudo é glória. Então a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso 11, com tanto tempo no evangelho que devia ser mestre, ainda tento te alimentar com leite como criança recém-nascida. Mas o alimento sólido é para os adultos, que têm pela prática a faculdade para discernir o bem e o mal. Ou seja, quando nós somos novos convertidos, é uma bênção, meu irmão. Tudo é glória, tudo é maravilha, tudo que você fala é poder, tudo é novo. Tudo é novo, a leitura, ler a Bíblia é novo, o louvor é novo. Você começa a ver o mundo espiritual maravilhoso, só que vai passando o tempo. Aí aquela pessoa que tu fala assim, não, ele é problemático, não, tem a misericórdia dele, não, nada, o irmão é chato, não é chato não, você que não entende. Aí vai passando o tempo. Aí você vai começando a reparar os defeitos. Você vai começando a ver que nem todo mundo que está na igreja é essa bênção toda. Você vai começando a ver gente falsa, gente verdadeira, gente mais ou menos. E aí você vai crescendo. E aí, não é mais aquela criança que eu dava a mão para atravessar a rua. Sabe, agora está com 12, 13 anos. Já atravessa sozinho, já vai para a escola sozinho. 18 anos. Agora, querido, vai ter que trabalhar para sentir tudo isso. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, tu vai ter que buscar muito. Não tem mais aquela facilidade. Então, tu vai ter que viver uma vida de oração. Tu vai ter que viver uma vida de jejum. Tu vai ter que viver uma vida de palavra. Tu vai ter que viver uma vida de evangelismo. Porque se você não fizer isso, você não se enche. E você não se aviva. Então, o erro não está na igreja, não está em Deus, está em você. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de palavra? Como é que está a sua vida de jejum? Como é que está a sua vida de propósito? Quantas pessoas têm olhado para
você e tem visto Jesus em você? Quantas pessoas desejam Jesus por causa de você? Olha, e aí é se encher do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós ganhamos uma alma, multidões de pecados são perdoados. Olha que coisa maravilhosa. E quem ganha a alma, sábio é. Olha, que coisa interessante, o texto. Eles falavam assim para o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Irmão, isso aqui eu acho maravilhoso. O que Jesus escrevia na terra, irmão? Fala aí. Quem sabe? Sabe não? Também sei não. Eu vou te falar uma coisa aqui. Como ali eu estou vendo um tribunal montado, eu estou vendo a ré, a mulher que vai ser apedrejada. Eu estou vendo os acusadores. Estou vendo um promotor, estou vendo o júri que vai querer julgar, estou vendo o advogado, que é Jesus. Jesus é a palavra, tudo tem que ser baseado na palavra, né? Então, quando as pessoas falarem para você assim, uma vez filho, sempre filho, bonito, bacana. E se uma pessoa é de Deus, na última hora ela vai voltar porque é um escolhido de Deus. Porque quem é filho, uma vez filho, sempre filho. Aí usa a passagem do filho pródigo. Aí era filho, foi embora, mas voltou. O problema é que no grande dia, o pai, o juiz, vai condenar filho. Você acha que um juiz não condena o filho? Se eu sou o juiz e o meu filho foi pego roubando ou matando, sendo preso, eu não estou ali para ser pai, eu estou ali para ser juiz. Eu vou chorar, bater o martelo chorando, mas eu vou ter que cumprir a lei. Então, no grande dia, mesmo que se acham que são filhos, porque se está afastado já não é mais, mas uma vez filho, nunca deixa de ser filho. Seu filho deixa de ser seu filho, aí quer usar o filho biológico como exemplo. Se for isso, a gente estaria de fora. Porque nós nos tornamos filhos na rejeição dos judeus. Então a gente estaria até de fora de novo. Então não bate, essa conta não fecha. Então vem judeus, gentios e agora surge a igreja. Então não somos nem judeus nem gentios, nós somos igreja de Deus. Um grupo de pessoas forma uma igreja. Uma pessoa sozinha não é igreja. Você sozinho não é igreja. É por isso que é um problema para o desengrejado. O desengrejado, ele acha que pode adorar a Deus de qualquer casa e está em comunhão. Ele pode adorar a Deus de qualquer lugar, certo? Mas presta atenção aqui, ó. Primeiro, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 27 que a casa de Deus é a porta dos céus. Então, para a gente entrar no céu, tem que passar pela porta. A igreja realmente não salva, mas quem salva disse para estar na igreja. Porque a igreja é um grupo de pessoas que é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Braço, perna, olho, boca. Está lá em Coríntios capítulo 12. Um é braço, outro é perna, outro é olho, outro é boca. Que vai receber os dons celestiais para trabalho para o Senhor. Um toca, outro prega, outro limpa a igreja, outro é porteiro, outro tesoureiro. Então, o grupo de pessoas unidos forma o corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Então, se eu sou boca ou sou braço, mas eu estou fora do corpo, eu estou fora de comunhão. Então, fora de comunhão não tem salvação. Então, a gente precisa. Como é que eu batizo uma pessoa sem comunhão? Como é que dá Santa Ceia para uma pessoa sem comunhão? Como é que tem comunhão sem comunhão? Sem pessoas. Então, não, mas eu posso adorar Deus da minha casa. Aí tem eu, meu pai, minha mãe, tem meus amigos, a gente faz o culto lá. Tem um pastor lá, tem um líder lá, então a igreja está lá. Lá já virou uma igreja. Não quer dizer, eu não estou falando de casa de Deus, estou falando de igreja. Se é um grupo de pessoas que Deus chamou um para ser pastor, que tem os líderes ali, que está formando ali, já é igreja. Deixou de ser igreja. Então, olha só que coisa interessante. Voltando aqui, ó, Jesus inclinou para escrever na terra. Quando eu coloquei uma empresa na justiça, aí quando eu cheguei de frente com o juiz, aí o juiz foi falando, falei, aí eu levantei o dedinho. Falei, ó, esqueci de falar isso que a empresa faz. Sabe o que o juiz falou? Está escrito aqui? Não, não está escrito aí não. Se não está escrito aqui, eu não posso julgar. Eu só posso julgar o que está escrito. O teu advogado escreveu? Não, então eu não posso julgar o que não escreveu. Não é interessante? Uma outra situação, que é a turma do deixa disso, sabe como é que é? Quando a galera está
alvoroço, todo mundo vai brigar, o texto diz assim, não, peraí, vamos pensar, porque se tu deixar no sangue quente ali, o pau quebra, né? Aí daqui a pouco pensa, vai para casa, aí no outro dia, aquela coisa, né? Vai esfriando, né? A gente vai deixando, não, na hora eu estava com raiva, na hora eu estava, mas depois pensei, né? Então, quando eles trazem a mulher, Jesus, eles começam a falar e está mal alvoroço, e Jesus não responde nada. Aí o que o senhor fala? Todo mundo ficou quieto. E aí Jesus não respondeu. Deu aquele tempo do silêncio, do tipo, deixa, calma aí, vamos esperar os ânimos aí e tal. E aí é interessante que o advogado, para preparar a sua defesa, ele tem que escrever. E aí Jesus está escrevendo na terra. E aí é interessante. O que diz a lei lá? Que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 17, verso 17. Bota lá, velho. Deuteronômio capítulo 17, verso 7. Vou voltar lá no texto. Quem tem que atirar a primeira pedra? O acusador. Então aqui, ó. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução. Então assim, se vai acusar alguém, quem é que está acusando? Fulano e ciclano, traz os dois. Dá a pedra na mão dele, está todo mundo aqui com pedra. Só vamos tacar a pedra quando eles tacarem a pedra. Eles têm que dar o primeiro teco, né? Eles têm que atirar a primeira pedra. Quando eles atirarem a primeira pedra, aí todo mundo vai poder atirar. Por que Jesus disse aquela palavra? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus está tratando só com o acusador, só com ele, porque o negócio é só com ele ali agora. E aí a gente entende isso perfeitamente, porque não tem como não ter pecado e não tem como passar sem que Jesus não perceba. Então você imagina que o que está com a pedra para atacar, ele tem pecado. E se ele fosse dar uma de bobinho ali, para atacar, eu não tenho pecado não, eu acredito que Deus ia revelar algumas coisas. Né? Vamos supor que o camarada roubou está desviando dinheiro da empresa, né? Hoje lá meia-noite a gente foi lá, pegou R$1.000 escondido da empresa, ninguém está sabendo. Aí você imagina que Deus conhece, sabe todas as coisas. Você imagina ele pegando a pedra, Jesus tem certeza? Aqueles R$1.000, lá quinta-feira à noite, tem certeza? Você que sabe. Lembra do Satanás que ia me dar uma pernada? Do Corsa? Eu fiquei com medo do diabo. Aí eu, puxa vida, meti lá no seguro, o diabo vai me entregar lá. O diabo sabe, né? O diabo sabe. Você lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, né, tá lá pegando água e tal. Aí chega Jesus, dá um pouco dessa água. Ela fala, não, eu sou samaritano, eu sou judeu. Aí a gente se bate muito e tal. Não, mas me dá que eu vou te dar água da vida. Aí, não, vai chamar teu marido. Não, não tenho marido não. Jesus disse, bem, já teve 5 que tu tem, não é teu. Meu irmão, a mulher deve ter, né? Jesus, caiu a casa. Irmão, sabendo meu podre todo, ferrou. 5 homens já teve. E o que tem ainda não é dela. Sabe que é adultério, né? Tem BO aí. O que ela tá não é dela. Ou é de alguém, ou é solteiro, pegou ali. Então a mulher falou, meu Deus, ferrou. Fechou o tempo. Né? Então, peraí, vamos negociar aqui, né? Vamos conversar um negócio. Vejo que o senhor é profeta. Era uma mulher temente a Deus. Acredita-se, né, que seria uma mulher prostituta e tal, devido ao horário, devido a várias coisas. O marido e o que tinha não era dela. Mas eu acredito que nesse texto, que essa mulher vai ser executada, Jesus, que é onisciente, ele já disse para aquele homem que ia atirar a primeira pedra: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali é o bloqueio. Ali não tem mais como fazer. Sabe, a gente percebe muitas coisas em Deus, coisas que não havia mais saída. Quantas vezes Deus já nos tirou de situações que parecia que não havia mais saída. Então aqui é um texto e Jesus usando na própria lei. Quando Jesus disse, atira a primeira pedra que não tem pecado, ele quebrou as duas leis ali, do homem e de Moisés.
porque ele é acima da lei. O espírito da lei é acima da letra da lei. Então, esses homens disseram, se ele falar para matar essa mulher, nós vamos falar, você é um assassino. Não pode mandar matar uma pessoa. Pode matar uma pessoa? A não ser, abre aspas aqui, por legítima defesa. Legítima defesa, tanto na lei de Deus como na dos homens, você pode matar. O não matar que a Bíblia diz é não cometer assassinato. Moisés matava, Davi matava, todo mundo matava no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque no Antigo Testamento, no Êxodo 22:2, Moisés escreveu a lei dizendo, se um ladrão pular na sua casa e ele for ferido de morte, você não será culpado do sangue deste homem. Porque ele foi invadir tua casa. Você tem que se defender, você tem que defender sua família, cara. Então, não matar é não cometer assassinato. Não vou me vingar, mas vai lá na sua casa, ameaça, vai matar sua mulher, vai pular lá, tem que matar. É por isso que pode ser um policial, é por isso que vai para a guerra, porque é legítima defesa. Você não vai ser policial para matar as pessoas. Um policial, se ele chegar atirando os outros, é assassinato. Se ele for atrás de um bandido, o bandido se render e ele matar também é assassinato. Ele também responde. Ele não pode fazer isso porque ele é policial. Não, ele está para servir a lei. Ele não pode ser acima da lei. Então, ele só pode atirar se o bandido atirar nele. Eu era da Marinha, eu dava serviço, né? E na própria Marinha já diz, a gente está lá com fuzil, está com pistola, você não pode atirar em ninguém. O camarada entrar lá, tu tem que se virar nos 30, sai na mão com ele, pulo doido, mas tu não pode atirar nele. Ele tem que atirar primeiro. Você vê como é que funciona. O policial também, complicado. Então, uma guerra, né? Vai para uma guerra porque o outro já está vindo para te matar. Então, você vai em legítima defesa. Então, em legítima defesa, pode se matar. Porque fala matar, dá um peso aí, né? Fica forte, mas na legítima defesa, pode. Então, mas o caso aqui é completamente diferente. É diferente. Eles querem pegar um erro em Jesus. A intenção é acabar com o ministério de Jesus. Né? Então, assim, se ele mandar matar, vai pegar na lei dos romanos. Esse homem é um assassino. E se ele falar para não matar, aí a gente pega ele na lei de Moisés. O senhor está contra a lei de Moisés. O senhor é judeu e não contra a lei de Moisés. O senhor é contra a lei. Então o senhor tem que se apedrejar. Então não havia mais saída. A resposta, atira a primeira pedra, não é só para a pessoa que vai tacar a primeira pedra, mas é também a resposta para os outros que querem pegar Jesus. Irmão, quando não há mais saída, o Senhor abre uma porta. Quando não há mais chance, Deus cria a oportunidade. Quando tudo está perdido, porque o nosso Deus é atemporal, nosso Deus é fora do tempo. Eu achei lindo aquela foto dos astronautas da Artemis 2 agora, né, que eles foram à Lua. Aí eu achei lindo o depoimento de um pastor, não sei se foi o astronauta que falou, mas ele falou assim, é impossível que não exista um Deus que controle todas essas coisas. Né, porque uma coisa é a gente falando aqui, outra coisa é você vendo, né? O Sol, que ele disse que é mais de 1 milhão de vezes maior que o planeta Terra, a Terra, que não é nem uma bola de gude, nem uma bola de gude no universo, porque o universo é preto, né? A gente vê que é negro, e aí incontáveis estrelas, aí a Terra dando um giro em torno dela, em torno do Sol, que é a translação, a rotação, a Lua recebe a luz do Sol, por isso que ela tem aquela claridade, a Lua dá a velocidade da Terra, né? Eles dizem que se não houvesse a Lua, o dia duraria pelo menos umas 9, 10 horas, e aí seria muito rápido, descontrolaria tudo. Ondas enormes, né? Porque também controla a maré. Então eles que ficam olhando, aí vendo o Sol, vendo a Lua, vendo a Terra, vendo as coisas, e falam assim, gente, é impossível que não exista um Deus que controle todas essas coisas. E aí eu naquela foto, naquele vídeo, eu fiquei imaginando como Deus vê. Deus vê mais do que isso, mas eu pude ver assim de fora o planeta, que é o planeta que gira, o planeta que tem dia e noite, é o planeta que passa o tempo, mas ele não passa, ele é fora do tempo.
Então é como se o mundo fosse um celular, e Deus criou um celular, não é para ele, é para a gente. Ele é fora do celular. Você, para falar com alguém lá no outro país, você precisa de um telefone. Ele não precisa. Você, para ver algum vídeo que passou ontem, ele não precisa. Ele não precisa nada disso. Não foi criada a terra, as coisas para ele, foi criado para nós. Mas é para a glória dele. E aí, quando ele diz que ele é o nosso advogado, gente, já parou para pensar que ele sendo o advogado e voltará como juiz dos juízes, como você vai perder uma causa? Se ele é o meu advogado, se ele é o meu juiz, como nós vamos sair derrotados para o mundo? Olha que coisa interessante, coisa maravilhosa. E aí, para a gente encerrar, eu peguei aqui, né, a área do direito. Aí olha só que coisa interessante. Área do direito. O direito civil. Contratos, indenizações, cobranças de dívidas, questões de propriedades. Deus resolve. Quantas vezes Deus resolveu causa na justiça que é impossível? Irmãos, aí você é crente, você vai entender. A Bíblia diz em Tiago 4:3, a paz que excede todo entendimento. O mundano não vai entender isso, mas você vai entender. Quando eu na antiga igreja, a gente estava lutando pela igreja, o pastor processou a igreja por salários. Ele perdeu a causa, o juiz debochou dele, eu estava na audiência. Aí ele recorreu, mas pediu para que essa causa fosse julgada lá no outro estado, lá no... Não vou falar o nome do lugar não, mas aqui no Rio de Janeiro, mas em outro lugar. E lá ele tinha vários amigos juízes. Aí caiu na mão do amigo dele. Irmãos, ele nem chamou a gente. Ele falou assim, ó, a igreja tem que pagar 64 mil ao pastor. Diga, 64 mil. Fala, 64 mil. 64 mil. Quem trabalhava era eu, quem lutava era eu, quem fazia tudo era eu. Nunca, jamais processaria uma igreja. Jamais. Mesmo que não estivesse na Bíblia. E a Bíblia diz em Coríntios capítulo 6, se não há um sábio entre vós que pode julgar a causa dos irmãos, porque é plena vergonha, derrota para a igreja um irmão que leva a igreja à justiça mundana. Isso é plena derrota para a igreja. Paulo falando em Coríntios capítulo 6. E eu citei isso no dia. Bacaninha ali. Falei, ó, Deus vai trazer isso aí. E aí, beleza, vai processar. Aí deu 64 mil. Quando eu botei uma empresa na justiça, que ela fez uma coisa errada comigo, o juiz queria bater o martelo e falou assim, ó, 15 mil. O máximo. 15 mil reais. Eu falei, 15 mil reais? 15 mil reais vai resolver meu problema, não. Deixa o processo aí. Falei, olha, se você ganhar 18 ou 20, vai cair no imposto de renda. E aí você vai ter que 30%, papapá, vai ficar mais de 15, menos de 15. Fica com os 15, papapá, o juiz de paz, né? Para ficar melhor ali, o juiz de paz é melhor. Falei, não, deixa aí, deixa aí para lá. Passou 2 meses, me chamaram. Falaram assim, a tua causa saiu. Ah, tá bom, vou lá pegar o que saiu. 64 mil. Não. 60, 38 mil, 2 mil, 5 mil, 18. Não, 64 mil. 64 mil. Que era o que o pastor tinha processado lá. Que era injusto. Eu falei, gente, a gente não pode processar a igreja, pelo amor de Deus. Isso é plena derrota. O apóstolo Paulo falou, quando eu disse, botaram. A minha causa na justiça tinha nada a ver com aquilo ali, nada a ver. Eu fui para outra causa, o juiz bateu 15 mil ao máximo. Quando eu fui lá pegar, tinha 64. Falei, gente, como é que isso é os 64? Eu perguntei ao advogado, era o Sancler, advogado na época. Eu falei, Sancler, como é que foi os 64? Nem eu sei, mano. Ele ia fazer de graça. Quando viu 64, falou, vamos pensar de novo. Mas eu achei justo. Ele falou, não, eu ia fazer de graça, mas poxa, tu ganhou uma coisa que eu nem sei explicar isso aqui. Por que foi 64? Ele falou, cara, eu não sei por que ele deu 64. Eu falei, eu sei porque foi 64. Porque o Senhor é o meu juiz. Porque o Senhor é o meu advogado. Porque Jesus é o que peleja por nós e Ele é um juiz justo. Eu não pedi nada.
Você sabe, vocês têm experiência com Deus também. Vocês sabem, várias vezes Deus já deu assim detalhes que é com vocês, né? Às vezes não é uma coisa, é uma coisa que só vocês percebem. Sabe, é um gesto, é uma situação, uma coisa. Tu vê Deus ali. Não é o valor, é a importância, é o cuidado que Deus tem com a gente. E é isso que é maravilhoso, saber que Deus está contigo, te acompanhando. Juiz, direito trabalhista, né, os seus direitos, direito penal, defesa de acusados e assistência a vítimas em processos criminais. Isso aqui era um crime. Isso aqui era um crime. A mulher tinha que ser morta. Não tinha saída. E a gente, irmão, vive preocupado. Eu sei, eu sempre oro a Deus, Senhor, o negócio não é com o Senhor, o negócio é com a gente. Me ajuda. Eu faço a oração daquele homem humilde que pediu pelo seu filho. Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda na minha incredulidade. Ajuda a aumentar a minha fé. Porque não está em Deus o problema, está em nós. A gente sabe da maravilha de Deus. A gente sabe. Eu fico olhando a vida. Eu acho a vida, eu não sei se foi meu sofrimento tudo, mas eu acho ela tão simples. Sabe, o que Salomão falou: come, bebe, se diverte, porque é a única coisa boa dessa vida. É isso, né? Então você percebe que tudo é o controle de Deus. É tudo. Deus a cada 100, 120 anos renova a população toda. Ninguém vai estar aqui daqui a 100 anos. Nenhum de nós. Tudo vai ser renovado. Nem essas crianças vão estar aqui. Daqui a 100, 120 anos, Deus renova toda a população. Não tem um aqui que vai ficar. E a gente vive na preocupação, a gente vive com tanta coisa. Eu fico olhando, quando eu olho para o céu, eu falo, meu Deus, mas o final é a morte. E aí não gosta nem de se falar disso. Mas quando a gente começa a reparar, a ver a palavra, que quando é o que Paulo falou em Filipenses 1:21, ele disse: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. O apóstolo Paulo sentia mais prazer na morte. E aí, quando ele diz em Coríntios capítulo 1, verso 18, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus estar aqui na igreja. É o poder de Deus a gente ter esse prazer de orar, da oração, essa comunhão direta. Jesus é o teu advogado. Meu irmão, está preocupado com o quê? Você tem que estar preocupado. Deixa eu te aconselhar aqui. Não se preocupe com o diabo. Não se preocupe com o olho grande, com a inveja. Se preocupe contigo. Se preocupe com Deus. Como é que você está com Ele? Como é que está a sua vida de consagração? Meu irmão, a Bíblia diz que quem é de Deus, o diabo não toca. Eu lembro de uma palavra do Alan, que foi fazer prova matemática. Ele falou assim: pastor, vamos lá no Maracanã e tal, são mais de 100 mil pessoas que vão concorrer a essa vaga. E eu falei: meu Deus, Alan, 100 mil pessoas? Ele falou: não, para mim pode ser 1 milhão de pessoas. Eu falei: rapaz, quem se garante bem. Ele falou: não é questão de me garantir não, a minha competição aqui é só eu e eu estou estudando para gabaritar. O gabaritei, entrou. Não pode botar 10 milhões não, eu vou gabaritar isso aqui e vou entrar. E o cara gabaritou e entrou mesmo. Não é Zé? Zé que sabe. Mestre não sei do que agora lá. Mestre em matemática, escreveu um livro. Falou: não, só eu vou gabaritar. É eu comigo mesmo. Eu vou gabaritar isso aqui, pronto, acabou. Pode botar 10 milhões lá que não faz a menor diferença. Cara, ele diminuiu muito o concorrente, né? Porque quando você olha o concorrente, intimida. Mas se é você com você mesmo, você dá para entender? Pode ter 8 bilhões de habitantes na Terra. Eu não quero saber disso não, cara. O que é teu é teu. Está preparado para você? É teu. É você e Deus só. É o que a gente sempre resume em mensagens aqui. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Você conhece Deus? Quem é você? Você tem que saber quem você é. Saber para que você vê, o que você vem fazer nessa terra. O que você pode produzir aqui para o reino, para você. E para onde você está indo. É só isso. A vida é só isso. É só você conhecer Deus. E eu sou a prova viva disso. Viva disso. De colégio interno, de orfanato, de crescer sozinho, sem pai, sem mãe, sem ninguém. E minha mãe só aparecia o domingo, dava um beijo na criança. Falava: filho, mamãe não pode levar você. Nunca deixe de se apegar a Deus, nunca pare de estudar. Tá bom. Minha mãe ia embora. Rua, bandido, tudo aí, tudo jogar na rua. Passava 2, 3 dias fora de casa. Tá tudo para dar errado. Dentro de comunidade, arma, bandido, morte. Só que na minha mente, eu gravei a palavra da minha mãe. Então
tudo que eu ia fazer, eu falei, não, Deus não vai gostar disso. Não, mas Deus não se alegra disso. Eu não tinha graça quebrar a vidraça dos outros. Eu não tinha graça apertar a campanha e dar um cascudo no garoto, ajuntar um garoto, arrebentar o garoto. Eu não tinha graça. Não tinha graça ficar botando pilha nos outros, ridicularizando a pessoa. Eu não achava graça disso. Porque Deus colocou na minha mente que era eu e ele só. Sabe? Então a gente tem que preparar os nossos filhos para a sociedade. Não é ficar protegendo o tempo inteiro, preocupado. Você está preocupado com o mundo inteiro. Está preocupado com o olho grande. Está preocupado com a inveja. Está preocupado com a macumba. Está preocupado se ele vai embora. Está preocupado se ela vai ficar. Meu querido, é só você e Deus. Para com isso. É só você e Deus. Então, se você consagrar a sua vida, se você estiver bem com Deus, acabou, filho. Acabou com tudo. Ó, direito do consumidor, direito tributário, direito eleitoral. E aí eu vou fechar aqui, porque está falando aqui sobre crimes virtuais e proteção de dados, mas eu fecho com essa aqui sobre a área espiritual. Quantas vezes Satanás já pediu a nossa vida, aos nossos filhos, ou aqueles que nós amamos que estão afastados do Evangelho, os meus filhos. Você acha que o diabo já não tentou várias vezes acabar com a vida do Tiago, acabar com a vida do Felipe? Por quê? Porque estão afastados do caminho de Deus. Sabe que vai atingir. Perder um filho já é uma dor terrível. E perder um filho desviado. E perder um filho afastado do Evangelho. Quantas vezes o Senhor tem guardado? Quantos livramentos Tiago chega em casa, Felipe chega falando, pai, o Senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei, o Senhor deve ter te levado mais alguma coisa aí. Pai, foi o bandido, eu virei assim. Aí eu fui olhar para o lado assim, ele passou aqui, quando eu virei, eu não sei nem por que eu olhei para o lado, mas se eu olho para cá, eu ia jogar aquele cara lá em cima, e vi um montão de bandidos na estrada, eles iam bater ali no meu carro, vai acabar com tudo, ia destruir o carro, pai, o cara pegou o outro, pai, foi tiro, pai, corro na minha frente, pai, foi atrás. Eu falei, meu irmão, hoje eu prefiro confiar no Senhor. Hoje não adianta você ficar preocupado, não adianta você ficar ansioso, não adianta você passar mal, não adianta você ter dor de estômago, ter crise de não sei o que lá, não vai adiantar de nada isso daí. Senta aqui comigo, fica preocupado aqui comigo para ver se muda alguma coisa. Não muda. Então, ou você levanta e vai para a guerra, ou senta e fica chorando. Então, no mundo espiritual, que Jesus seja o teu advogado, porque o preço, meu irmão, foi alto. Jesus não morreu na cruz para te salvar. Jesus morreu na cruz para te dar a chance de ser salvo. Mas se você desperdiçar isso, você não fez valer a pena. A pena foi alta, pena de morte. E você tem que fazer valer a pena. Porque custou a vida do nosso Deus, do nosso Senhor. Veio aqui para ser o nosso advogado, a cruz era para nós. Não tinha o porquê ele estar lá. E aí eu respondo a palavra do Felipe Pondé, um grande filósofo da nossa época, e aí estava com Augusto Cury, você vê, né? Augusto Cury se rende aos pés de Jesus, né? Ele diz que eu era um maior ateu, mas quando eu li a mente de Cristo, quando eu li a Bíblia, eu tive que me render à sabedoria e à inteligência de Jesus. E aí Felipe Pondé, que é um grande filósofo, ele disse assim, eu queria fazer uma pergunta para Jesus. Aí qual seria a pergunta? Ele falou assim, eu queria saber por que ele não salvou a vida, porque ele não, já que é Deus, porque ele não desceu da cruz do Calvário, né? E aí ele salvava a vida dele, não precisava passar por tudo aquilo. Se eu estou lá, eu responderia, né, meu irmão? Eu falei, ele não desceu porque se ele descesse, ele salvaria a vida dele e nós seríamos os condenados. Ele ficou para que nós fôssemos livres. E hoje nós temos direito à escolha. Hoje você pode servir a Deus, hoje você pode adorar a Deus. Hoje você é livre para fazer suas escolhas. Hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Ele não morreu porque era um pecador, porque foi injustiçado, não porque pegaram de surpresa, não, ele morreu para nos salvar. Ele veio como nosso advogado. Ele está na nossa defesa. E ainda que fosse impossível, ele arrumaria uma saída para você. Então lembre-se disso. Saia daqui entendendo que o problema não está em Deus, nem na sociedade. Está só em você. Se você tiver a sua comunhão com Deus, se você estiver bem com Deus, a Bíblia diz que o que é de Deus, o diabo não toca. E o advogado vai providenciar todas as coisas. Amém, igreja do Senhor? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja de Deus.
Deus abençoe meus irmãos, a vida dos meus irmãos. Jesus, o nosso advogado, e agora voltará como juiz dos juízes para julgar todas as nações. Eu vi um menino falando isso, achei bacana. Ele falou: pastor, ele veio num jumentinho, mas agora ele voltará no lindo cavalo branco. Ele recebeu uma coroa de espinho, mas agora ele receberá uma coroa de glória. Ele veio como um cordeirinho, mas agora ele vai voltar como leão da tribo de Judá. E aí eu falei para ele, aí ele veio como advogado, mas ele voltará como juiz dos juízes, para julgar todas as nações. E a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2:9, que Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, do céu, da terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus nosso Pai. Que maravilha, né, meu irmão? Quando nós chegarmos lá, você sabe como é que vai ser lá, irmão? Tribunal. Olha, a justiça, o advogado é no céu. O tribunal, de Paulo falando em Coríntios 5:10, vai ser montado um tribunal, e todos que forem achados no livro da vida, que acredito que seja a palavra de Deus, né, que a Bíblia é o livro da vida, né? Então, querendo dizer que eu não acredito que seja um livro, se está lá o nome escrito todo mundo, que seja de qualquer forma, mas para mim o livro da vida é a Bíblia Sagrada, e se você estiver encaixado, é como se o teu nome está escrito no livro da vida, né, que é a própria palavra de Deus. E a palavra vai estar lá, claro. Se nós formos encontrados na palavra, ele diz que colocará do lado direito, né? Vinde bendito de meu Pai, que tenho preparado lugar desde a fundação do mundo, entrai no meu reino e alegrai-vos da vida eterna. E aqueles que não foram achados no livro da vida, que não obedeceram a palavra, colocará à esquerda, que será condenado ao fogo eterno com o diabo e seus anjos. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acham que é figurado. Eu não quero arriscar, eu quero ficar com Cristo, de qualquer forma que for, eu quero ficar com o Senhor. E a Bíblia diz em Apocalipse que você vai receber o teu nome numa pedrinha branca. Você vai receber um novo nome. Não é esse nome, tem muita gente que nem gosta do seu nome, né? Você vai receber um novo nome numa pedrinha branca. Só você e o Senhor que sabe o nome. Isso aí eu não sei porquê, né? Que outros vão saber, não sei. Mas só você e ele vão saber. E aí você vai receber um novo corpo, né? Quem é baixinho aí, quem é careca, quem é cheio de trauma, fique tranquilo. O corpo é glorificado, né? Mas no céu não é marido, não é esposa, né, mãe? Então não fica preocupado com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão. Fique sentido aqui na terra que não é, que você morreu. Mas no céu não é mais seu marido, não é mais sua esposa, não é mais seu filho. Não é mais nada. Não existe esse sentimento no céu. Nós seremos só semelhante ao Altíssimo. Esse corpo vai ser glorificado. E a Bíblia diz que esse corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. E da maneira que o Senhor é, o veremos. Eita, glória, vai ser muita glória, né, meu irmão? Aleluia. Fala pro teu irmão: te vejo no céu, meu irmão. Aleluia. Te vejo no céu, aleluia. Oh, glória. Dá glória a Deus, amém, Zé? Te vejo no céu, Zé. Aleluia. Te vejo no céu, né, Zé? Tá tudo certinho aí, né? Amém, Zé. Fica firme, varão. Fica firme, varão. Tu pegar minha motinha aí, cuidado, mano. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Encerrou não, Léo? Então um beijo aí pro pessoal do YouTube, da Instagram e tal. Um abraço pra você. A gente se encontra no céu.